noite, queridos, a paz do Senhor Jesus, que saudade de vocês. Deus é tão maravilhoso que nos dá a condição de realizarmos os nossos desejos, e um deles era estar aqui com vocês. E a gente vai estar ministrando uma palavra pertinente dentro desta série que vocês estão caminhando durante esse mês, né? E eu gostaria de agradecer a Deus o privilégio de poder estar aqui. Sempre que eu subir ao palco, ao púlpito, jamais esquecerei do privilégio de estar neste lugar, porque somente pela graça e misericórdia dele eu estou aqui hoje, amém? Então, querido, coloca o tema da nossa mensagem: por que a rebelião é como feitiçaria? Bom, amados, vocês estão aí seguindo uma série de estudos, de ministrações a respeito desses temas maravilhosos que a pastora Érica tem trazido a esta Rede Jovem. Eu fico sabendo ali pela postagem no grupo da Rede Jovem. E dentro desta série para esse mês, Isca de Satanás, nós estamos trazendo esse tema hoje, ou seja, desobediência, rebeldia, e nós vamos estar conversando com vocês sobre isso. O que vocês têm aprendido com as séries de pregações com temas tão importantes para uma vida cristã saudável? O que vocês têm aprendido com isso? Outra coisa, e esta série, Isca de Satanás, o que ela já produziu de mudança na vida de vocês? Ela já produziu alguma coisa de mudança? Bom, querido, sinceramente eu gostaria que a ministração desta noite encontrasse corações férteis, e que a palavra desta noite liberte você do pecado da rebeldia e da desobediência, amém? Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Eu queria contar a história deste capítulo, mas eu achei mais fidedigno lermos a palavra. Ela é longa, mas nenhuma história contada por nós substitui o que está escrito na palavra de Deus. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Desde o versículo 1, vamos embora, amém? Encontraram 1 Samuel 15? Então, vamos embora, desde o versículo 1, vamos até o final dele. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando eles saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou os homens e reuniu em Telaim 200 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Então Saul disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho de Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal.
Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe. Seguia as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruíram totalmente o restante. Samuel disse: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenham eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, em que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, pequei. Violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Samuel lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor te rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se retirou para sair, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é glória de Israel não mente e não se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag aqui, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor lá em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Amém? Coloca aí a ênfase minha nesta noite, querido. Olha a ênfase. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei. Coloca para mim 2 Crônicas 36. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve mais remédio. Então, querido, antes de nós adentrarmos ao assunto desta noite,
eu gostaria de fazer 4 coisas importantes. A primeira delas é orar com você, para que o Espírito Santo tenha liberdade de se revelar a você nesta noite, amém? A segunda coisa que eu quero fazer, antes de nós começarmos a ministrar a palavra, a segunda coisa, que você esteja por completo aqui, ou seja, alma, corpo e espírito. A terceira coisa, que nesta oração que nós vamos fazer agora, você com sinceridade de coração, peça ao Espírito Santo que transforme a tua vida. E a quarta coisa, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre você e que as maldições do diabo sejam lançadas no inferno. Amém? Amém? Então feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, Pai amado e todo-poderoso, oramos neste momento, Senhor, entregando o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito e dando liberdade ao Espírito Santo para que Ele trabalhe nesta noite. Nós estamos aqui completos, Senhor. E neste momento, Senhor amado, a nossa oração é sincera, e o Senhor visita nosso coração e sabe se está ou não sincero o nosso coração. E agora nós te pedimos, transforma a nossa vida durante esta noite. Alguma coisa, Senhor, que precisa ser mudado, que mude, Senhor amado, em nome de Jesus, nós damos permissão ao Espírito Santo. Ah, Senhor, nós refutamos todas as maldições e clamamos por bênçãos do Senhor nesta noite. É em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus nós já agradecemos, amém? Então, queridos, os últimos reis de Judá chamavam-se Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. E logo após esses 3 reis, Deus levanta, aliás, antes desses 3 reis, Deus levanta Saul. Em 1 Samuel, que nós passamos aí, lá no versículo 23, Samuel compara a rebelião à feitiçaria. Então, tanto a rebelião quanto a feitiçaria são pecados gravíssimos. E eu pergunto para você, você sabe por que são pecados gravíssimos a rebelião e a feitiçaria? Primeiro, nós vamos verificar no dicionário a definição dessas palavras, rebelião e feitiçaria. Rebelião, olha o que diz o dicionário: ação ou efeito de rebelar, de se recusar a obedecer a uma autoridade legítima, ação violenta de resistir a agentes de autoridade, insurreição, levante. Isso é rebelião. Agora, feitiçaria no dicionário, pastor: prática de magia que busca alcançar através de meios ocultos resultados extraordinários que não podem ser explicados pelas leis naturais, geralmente atribuídos a seres sobrenaturais, ou seja, bruxaria. Qualquer feitiço é feito por intermédio de espíritos imundos, demônios. E é claro que quem pratica tal obra está ignorando o poder e a autoridade de Deus, recorrendo aos demônios e aos seus ensinos. Para ser bem claro, quem é rebelde, quem é desobediente, está a serviço de Satanás e seus demônios. Apesar de muitas vezes estar frequentando uma igreja. Eu quero aqui deixar algumas perguntas para a sua reflexão. Primeiro, como você, jovem, adultos que estão aqui nesta noite, como você reage ao ser confrontado pelos seus pais, ao ser confrontado pelo seu pastor, ou por qualquer outra autoridade quando eu estou fazendo algo de errado? Como é que eu reajo? Como é que você reage? A segunda pergunta para a sua reflexão: obedeço com alegria ou fico enraivado quando meus pais, meus avós, meu pastor, o meu líder me pedem algo a fazer? Eu fico alegre ou eu fico enraivado? A terceira pergunta para a tua reflexão nesta noite: quando meus pais pedem para eu ajudar nas tarefas domésticas, tais como arrumar a cama,
lavar louças, varrer ou limpar a casa e higienizar o banheiro que eu uso diariamente, eu faço com alegria ou eu vou lá com a cara de tristeza, me arrastando? Ao ser chamado a atenção por alguma coisa que eu fiz de errado, eu aceito ou finjo que aceito? E por último, para a tua reflexão, por que as minhas vontades sempre têm que prevalecer? Você já prestou atenção nisso? Por que as minhas vontades sempre têm que prevalecer? Às vezes você está servindo a Satanás, pensando que está servindo a Deus, amado. Isso é muito comum acontecer e está acontecendo no meio do povo de Deus e com muita frequência, e principalmente no meio dos jovens e dos adolescentes. Não que não aconteça com os adultos e velhos, acontece sim com os adultos e velhos, mas a frequência é muito maior no meio da juventude. Quer ver um exemplo? Peça para um filho fazer qualquer coisa em casa quando ele estiver com o celular nas mãos. Peça para ele fazer alguma coisa. E observe como ele vai fazer aquilo que você pediu, ele ou ela. Observe. E preste atenção no tempo que ele ou ela se dispõe a atender esse pedido. Eu quero contar aqui rapidinho um ocorrido comigo, quando eu tinha a idade de muitos aqui, negócio de 12, 13 anos de idade. Certa vez nós estávamos todos almoçando em casa, todos sentados à mesa, porque era assim que acontecia lá em casa com meus pais. Ninguém almoçava fora da mesa. Todos nós rodeávamos, nossa mesa era grande, nós éramos 6, 7 filhos. Mas ninguém pegava prato e ia para frente da televisão comer, ou para qualquer outro lugar, era na mesa. E antes nós orávamos, antes tinha aquela situação, apesar de não ser crente naquela época, papai era católico, mamãe também, mas nós consagrávamos, nós falávamos com o Senhor a respeito da provisão. E acontece que nós estávamos ali sentados, todo mundo almoçando. O meu pai ficava na cabeceira, e a cabeceira da mesa dava quase que na direção da porta de saída para o quintal. E minha mãe me pede para me buscar alguma coisa no quintal. Ficava assim, um prato, uma coisa que tinha uma puxada lá no quintal. E eu me fiz de mané, de migué. Tirei uma de migué. Fiquei lá, sentado. Continuei comendo. E aquilo normal, tranquilo. Na hora que eu achei que deveria ir lá buscar o que a minha mãe tinha me pedido, eu me levantei e fui passar bem perto do meu pai. E o meu pai estava sentado, e eu pensando que o papai ia se levantar para fazer outra coisa, quando eu passo, que eu dou a costa, eu senti foi o tapa aqui no cangote. Eu cheguei lá onde estava o negócio para buscar, voando. Claro que a gente não faz, mas hoje senão a gente vai preso, né? Então, queridos, só para você ter uma ideia, preste bem atenção quando você mandar alguém fazer, um filho seu ou alguém, e que ele estiver ali com o celular. A feitiçaria é rejeição a Deus e aceitação do maligno, isso é muito sério. A feitiçaria é rejeição a Deus e aceitação do diabo. Coloca, por favor, 1 Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O problema, queridos, é que o demônio, o maligno e os seus ensinos nem sempre aparece com aparência de mal. Em todas as suas investidas, ele vem camuflado, com falsa esperança, aliás, com falsa aparência de doutrina bíblica, testemunhos, revelações, crescimento espiritual. É muito sutil isso.
Coloca, por favor, Romanos 16, 18. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Você sabe o que significa essa palavra incauto? Aquele que não tem cautela. Aquele que é apressado, aquele que não tem cautela para nada. Eu sou um pastor bastante cauteloso em se tratando de alguém que vive buscando revelação e profetização. E depois passa a testemunhar ou revelar coisas que Deus falou. Eu sou taxado de pastor que não gosta de revelação, não gosta de profecia, mas não é bem assim. Não é que eu não goste, mesmo porque, quando eu ministro o batismo ali, não só no seminário, mas lá nas águas, a gente ministra o batismo com o Espírito Santo e muitas pessoas foram alcançadas. E no meio de muitos dons do Espírito Santo, tem profecia, tem revelação, tem variedade de línguas e tem vários outros dons. Você sabe quantos e quais são os dons espirituais? Quem sabe, levanta a mão, por favor. São 9 os dons espirituais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de língua e interpretação de línguas. Então são 9 os dons espirituais, mas o que a gente mais vê hoje dentro das igrejas é ovelha fazendo de tudo para falar em línguas, para profetizar, para revelar coisas que não vêm de Deus muitas vezes. E como eu falei ainda há pouco, e mostrei dentro da palavra, é sutil essa situação, Satanás induz sutilmente. O que eu não gosto e não aceito é quem usa esses dons indevidamente, visto ter uma vida totalmente fora da presença de Deus. Como Deus vai usar alguém desobediente? Como Deus vai usar alguém rebelde? Como Deus vai usar alguém mentiroso para revelar a sua vontade? Aí você diz, pastor, mas ele usou até uma jumenta, pastor. Sim, mas a jumenta era muito mais obediente do que Jeroboão, seu dono. Lembra dessa história, amém? A jumenta era mais obediente do que o seu dono, Jeroboão. Por mais incompreensível que possa parecer, mas tem muitos animais mais obedientes que o ser humano. Em 1 Samuel capítulo 15, que nós lemos do versículo 1 ao último versículo, está escrito que Samuel repreendeu a Saul dizendo, coloque lá, olha o que ele disse, por quê? Pois não atentastes à voz do Senhor? Era alguém ungido por Deus, e Deus se afastou dele. Deus pode se afastar de mim, pode se afastar de você. Porém, Saul contestou, alegando ter feito tudo conforme mandou o Senhor. E quanto aos detalhes polêmicos, ele atribuiu a culpa aos seus homens, aos seus soldados. Não assumiu a culpa como o cabeça. Jogou na costa dos soldados. Não assumiu a culpa como líder. 1 Samuel 15, 20, coloque lá, querido. Mas o povo tomou mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor designado à destruição para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal. Preste atenção na palavra, o teu Deus. É sempre assim, queridos. O desobediente, o rebelde, sempre vai usar de desculpas para esconder a sua desobediência, para esconder a sua rebeldia. Ele sempre vai usar esse método. Ele vai sempre usar desculpas. Você nunca vê um desobediente ou rebelde ficar calado e aceitar o confronto.
Ele sempre procura uma desculpa, ele sempre procura uma saída. Repare que Saul, ele lisonjeia o profeta. Repare que ele mexe com o ego, tentando inflar o ego do profeta, na tentativa de amenizar o seu erro, alegando que aquilo tudo era para o Senhor, Deus de Samuel. Mas eu pergunto, espera aí, Deus também não era Deus de Saul? Não foi esse mesmo Deus de Samuel que ungiu a Saul rei? Isso mostra que Saul não estava arrependido. Quem lembra das palavras do irmão do filho pródigo? O irmão do filho pródigo. Esse teu filho. Afinal, o filho pródigo era ou não seu irmão? Ele era ou não filho do mesmo pai? Poucos reparam, mas todo crente sério deve obrigatoriamente prestar atenção no seguinte, olha só, todo crente sério, ele precisa prestar atenção no seguinte que eu vou falar. Palavras irrefletidas como aquelas que Saul falou, detonam algo muito errado no espírito de quem fala. Por isso que nós temos que ter cautela. A nossa palavra, quando ela sai, é comparada a uma flecha. E uma vez a flecha atirada, ela não faz meia volta, ela não faz uma curva de 180 graus e volta para nós. Ela segue o seu destino. Para Samuel foi o suficiente. O profeta não se deixou manipular por lisonja, por negócio de toquinho aqui na costa, não. E de imediato ele repreendeu Saul. Coloque aí. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender, ou seja, o ser obediente é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação, a desobediência é como idolatria e culto a ídolos do lar. Ele nem contou a história, ele foi logo direto. Com esse tipo de pessoa, não tem que perder tempo. Com desobediente, com aquele rebelde, não tem. Ou ele se encontra com Deus, então não tem jeito. Eu, em particular, não sou adepto de muitas lisonjas, de muitos elogios, porque eu sei que a carne é fraca, queridos. E posso me empolgar, ou ficar triste quando eu não for elogiado. Eu posso acontecer isso comigo, então eu fico, eu tenho cautela com isso. É gostoso, é bom sim, ser honrado, ser elogiado, mas a gente tem que ter cuidado com isso, por quê? Porque a nossa carne é fraca, e outra, quando acontecer de alguém não me elogiar, eu vou ficar triste. Tem gente que entra até em depressão. E quem merece todo elogio é Deus, amém, queridos? É Ele o merecedor de toda a honra e toda a glória. E mesmo assim, Ele não fica chateado, nem aborrecido, quando não reconhecemos tudo que Ele fez, tudo que Ele continua fazendo e tudo que Ele ainda vai fazer por nós. Coloque, por que a obstinação é como idolatria? Coloque lá, Gesimel. Por quê? Que a obstinação é como idolatria. Obstinação significa teimosia. Pessoa teimosa, ela é obstinada. Você está falando, ela está teimando. Você está mostrando a verdade, ela está teimando que não é aquilo. No contexto de 1 Samuel 15, ser teimoso é não admitir o pecado que cometeu, é insistir no seu erro, se justificando inutilmente, querido.
é rejeitar a vontade de Deus e confiar na sua própria vontade. Isso é obstinação. Toda e qualquer obstinação, ou seja, toda e qualquer rebeldia, deve ser repreendida imediatamente para não contaminar a igreja. Na terça-feira, dia 10, agora dia 10, eu ministrei uma palavra no TNC com o tema Espíritos que retardam o crescimento da igreja. E lá nessa ministração eu enumerei 4 espíritos malignos que atuam dentro da igreja para retardar o crescimento da igreja. São eles, coloque lá, o primeiro, espírito de inveja. O segundo, espírito de ciúme. O terceiro, espírito de divisão. E o quarto, espírito de deslealdade. Esses 4 espíritos, eles atuam de forma avassaladora dentro da igreja para o quê? Para retardar. Satanás sabe que ele não vai fechar a igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, mas ele quer retardar o crescimento, e ele joga essas setas malignas, esses espíritos de inveja, de ciúme, de divisão, de deslealdade. Mas hoje eu quero lembrar apenas do espírito de deslealdade, muito usado por Satanás, naquelas pessoas desobedientes e rebeldes. Pessoas desobedientes e rebeldes são muito usadas por Satanás e são desleais. Preste atenção, coloque lá. Espírito de deslealdade. Qual é a definição disso, pastor? A ausência de lealdade, falsidade, qualidade de quem é desleal. E quais são os estágios? O primeiro estágio do espírito de deslealdade, olha qual é. Espírito independente. Não segue as regras da igreja, não obedece às autoridades, faz as coisas sem consultar ninguém. Segundo estágio, ofensa. O desleal, ele se sente ofendido por qualquer coisa. Tem que medir as palavras para falar com gente assim. A gente tem que estar pisando em casca de ovo, com cuidado, porque senão ele vai ficar ofendido. É melindroso que dá dó. O terceiro estágio, passividade. Não se envolve com nada, não dá opinião, fica sempre indiferente, mas é crítico de carteirinha. O quarto estágio, espírito político, não partidário. Não, eu não estou falando de política partidária. Eu estou falando de espírito político, ou seja, está sempre querendo envolver outros nas suas ideias traiçoeiras. Ele precisa convencer os outros de que ele está certo. Esse espírito precisa de apoio. E o quinto estágio, rebelião. Esse espírito maligno se manifesta em obras e palavras. Não é só em palavras, é em obras e palavras. Não só em obras e palavras. A pessoa é acometida por esse espírito desde criança. Preste bem atenção. Você que tem filho pequeno. E você que está ainda na adolescência, preste atenção. Esse espírito de rebeldia, de rebelião, é acometido desde criança. A criança começa, a ser acometida desse espírito. Satanás, ele começa a atuar desde criança. Se não for expulso esse espírito maligno de rebelião a tempo, esse espírito vai causar problema a vida toda naquela pessoa que possui. A pessoa vai crescer, vai passar pela adolescência, a juventude, a fase adulta, até a velhice, ele continua sendo rebelde. Ele vai continuar como rebelião. E o sexto estágio, espírito de morte. Casos como o de Lúcifer, Absalão, Adonias, Judas, que tiveram morte espiritual e também morte física. Não morreram só espiritualmente, mas morreram fisicamente. Espírito de morte sempre está presente em corações rebeldes.
E qual é a prevenção, pastor, para a deslealdade? Sinceridade, transparência, obediência e, sobretudo, amor. Amém? Coloca lá Provérbios 14, 14. O desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. Amém? Provérbio 19, 22. A lealdade torna a pessoa cativante. É melhor ser pobre do que desonesto. Coloque Provérbio 3, 3. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do teu coração. Ou seja, nunca esqueça de ser bondoso e leal. Amém, queridos? Cuidado. A lealdade pode nos abandonar. Principalmente se somos desobedientes e rebeldes. Aliás, todo rebelde é filho de Satanás. Porque foi ele, Satanás, que iniciou a primeira rebelião da história humana. Lá no céu, não foi nem aqui, foi lá nas regiões celestes, lá no céu. Então, todo aquele que é rebelde é filho dele. Saul estava contaminando Israel. Saul estava contaminando a ele mesmo com outra doutrina, a doutrina demoníaca de rebeldia e teimosia. Preste atenção no que eu vou ler para você. 1 Timóteo 6. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. E quando se chega ao degenerável estado descrito aqui em 1 Timóteo, o melhor que podemos fazer é, preste bem atenção, isso. Coloque lá. Tito, capítulo 3, versículo 10, 11. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o, 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. O Senhor é rico em perdoar. O Senhor é rico e tardio em se irar. Mas quando ele se ira, sai da frente. Antes, Saul tivesse se arrependido. Mas não, ele teimou e perdeu a bênção. A Bíblia diz, referindo-se aos ídolos e aos idólatras, olha o que a Bíblia diz, coloque lá. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Ou seja, seja igual a esse ídolo, aquele que faz ele e aquele que confia nele. A pessoa que desobedece a Deus, não importa o motivo ou alegação, ela entra em rebelião contra Deus, rejeitando a sua autoridade. Assim fizeram Coré, Datã, Abirão, Judas. Esses três aqui foi ali naquela rebelião, quando o povo hebreu saía do Egito em direção a Canaã. O que eles fizeram? Partiram para cima de quem? De Moisés e Arão. Os homens escolhidos por Deus, que já tinham mostrado para eles, já tinham aberto o Mar Vermelho, e eles se revoltaram, fizeram uma oposição terrível lá dentro, muitas vezes, né, o pai, a mãe, o líder, o pastor, já fez tanta coisa boa, mas por um momento ali, a pessoa se rebela, e olha o que aconteceu com eles. Assim fizeram Coré, Datã e Abirão. A terra abriu e engoliu todos eles, vivos. Mas eu vou chegar lá. Por isso, a rebelião está na mesma condição da feitiçaria, porque a voz da rebeldia é a voz do próprio Satanás.
todo aquele que é rebelde sem perceber pratica feitiçaria. Ei, cuidado. Todo aquele que é rebelde sem perceber está praticando feitiçaria. E eu fiz questão de mostrar para você, dentro do dicionário, o que significa esse feitiçaria. Coloque lá, como Saul perdeu a bênção. Vamos ver? Coloque lá 1 Samuel 15, 22 e 23. Este que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, ou seja, obedecer, melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, ou seja, a rebeldia, é como idolatria e culto a ídolos do lar. Saul foi o primeiro rei de Israel. Israel vinha ali numa sequência de juízes, e o povo estava o povo estava insatisfeito, e Deus estava tranquilo ali, os juízes fazendo o trabalho deles legal, só Sansão que pisou na bola. Talvez a gente converse sobre Sansão domingo, não sei. E aí Deus estava satisfeito, mas não, o povo queria, porque queria um rei, queria uma monarquia, eu quero rei. E Deus, tá bom, vocês querem um rei, escolham aí. Escolheram lá Saul. Saul tinha tudo para ser um grande rei. A começar pela aparência. Aparência total de rei. Totalmente diferente de Davi, aquele menininho, tudo, sabe, ruivozinho. Saul não, porte físico, aquela coisa toda. Escolhido pela vontade permissiva, porque foi muito ali, sabe, queremos um rei. E há a vontade boa, perfeita e agradável, e tem também a vontade permissiva, e foi essa que Deus escolheu pela sua vontade. Para reinar em Israel, Saul teve tudo para ser um grande e abençoado rei, mas Saul cometeu sucessivos pecados que o afastou definitivamente de Deus, trazendo desgraça e terminando o seu reinado de forma trágica e humilhante. E o que mais deixou e deixa o Senhor enfurecido é o pecado da rebeldia, é o pecado da desobediência, querido. Veja o que acontece com um crente rebelde e desobediente. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 até o 25. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra. Os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças, até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho, e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Ah, meu Deus querido. O primeiro livro de Samuel registra pelo menos 3 notáveis pecados que Saul cometeu. Primeiro, em 1 Samuel 13, Saul oferece sacrifícios. Este aparente ato de fé, na verdade, foi um grave erro ministerial.
Muitas pessoas podem não perceber o erro que Saul cometeu neste capítulo aqui. Não há nada de errado em um crente oferecer sacrifícios a Deus, não há nada de errado. Mas o que devemos entender, queridos, é que naquele momento, naquele local ali, o encarregado do serviço sagrado era o sacerdote, profeta e juiz Samuel, era ele que era para fazer o sacrifício. Era ele o escolhido e ungido por Deus para aquela finalidade. Saul passou para trás o ungido do Senhor para o serviço sacerdotal. Consequentemente, Saul passou para trás o próprio Deus. Situações semelhantes nós podemos observar em Números 12, quando Arão e Miriam se levantaram contra Moisés. Lembram disso? Os dois irmãos. Arão e Miriam eram irmãos de Moisés. Se levantaram contra Moisés por causa da mulher que Moisés se juntou. Se levantaram contra Moisés e o Senhor feriu o quê? Feriu Miriam com lepra. Ficou leprosa. Vocês lembram do transporte da arca? Quando Uzá, que não era levita, ele não poderia tocar na arca. E não era porque ele não sabia, ele sabia que não podia tocar na arca. E quando Uzá, que não era levita, estendeu a mão para segurar a arca da aliança, ele foi eliminado imediatamente por Deus, foi fulminado, morto ali mesmo. Esse tipo de intrometimento é típico de Satanás, que quer sempre usurpar o trono de Deus, querido. O segundo pecado de Saul está em 1 Samuel 15, que nós já lemos. Saul desobedece a palavra de Deus e deixa eu te falar uma coisa, quando alguém se torna soberbo, ele deixa de depender totalmente de Deus e começa a agir segundo o seu próprio entendimento, ignorando as ordens divinas. Saul achou que tinha ideias melhores do que as ideias de Deus. Por isso, mesmo conhecendo a ordem de Deus, Saul não fez o que Deus havia pedido através do profeta Samuel. Porque ele achava que aquilo que ele estava fazendo era melhor. Ainda hoje há pessoas como Saul em todos os lugares. Servem a Deus pela metade, negligenciando as ordens recebidas. E o terceiro pecado de Saul, já foi lá para 1 Samuel 28, Saul consulta uma médium e jura indevidamente pelo Senhor. Todos nós sabemos que o Senhor Deus abomina qualquer envolvimento do crente com o ocultismo, amado. Deus, ele abomina qualquer envolvimento de crente com o ocultismo, bem como a sua prática. Está lá em Deuteronômio 18. A própria médium de Endor sabia disso, a própria médium que ele consultou, sabia que Deus abominava aquilo. Está lá em 1 Samuel 28, 9. Nesse estágio, quando a pessoa chega nesse estágio, parece, sabe, no estágio que chegou Saul, parece que Saul não se importava mais em ser fiel a Deus, para ele nem ligava mais, porque Saul já estava bem longe de Deus. Saul ora, mas Deus não responde. Porque a oração do pecador não é aceita pelo Senhor. Então, chegando ao fundo do poço, Saul busca o apoio no mundo para a sua própria ruína. Olha o que acontece com pessoas assim. Coloca Provérbios aí. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Já pensou, querido, você pensar que está agradando a Deus, orando para Deus, e Deus está abominando aquela oração? Porque os teus ouvidos têm desviado. Você não quer mais ouvir a palavra, você não quer mais dar atenção aos seus líderes. Vamos lá, vamos ver homem espiritual versus homem carnal, vamos lá? Coloque lá, Jezebel. Saul foi um homem escolhido por Deus, cheio do Espírito Santo, até chegou a profetizar. Se você for ler lá 1 Samuel, o livro todinho de 1 e 2 Samuel, 1 Samuel, lá no capítulo 10,
Saul chegou a profetizar, querido. Mas devido à dureza do seu coração, que o empurrou para uma sequência de pecados, Deus rejeitou Saul como rei. Preste bem atenção. Saul perdeu a bênção de Deus, olha só, aonde? Perdeu o ministério dele, perdeu a fé no Senhor, passou a não obedecer mais às palavras de Deus, pôs culpa nos outros, perdeu o privilégio de ter as suas orações respondidas, foi abandonado pelo Espírito Santo, não prosperou, perdeu o domínio próprio, vivia atormentado por espíritos malignos, ele vivia atormentado, colheu frustrações, não dava mais glórias ao Senhor e não temia mais a Deus. Isaías diz o seguinte, coloque lá, querido: convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes. Incredulidade afasta o homem do verdadeiro Deus. Tomem cuidado para não caírem nesta armadilha que pode enganar e endurecer até o coração dos próprios eleitos do Senhor. 1 Coríntios 10, coloque lá, querido. Aquele, pois, que cuida estar em pé, veja, que não caia. Amém? Coloque lá, por que Davi foi perdoado, mas Saul não? Por quê? Saul e Davi, primeiro e segundo reis de Israel, respectivamente, primeiro foi Saul, depois Davi, ambos foram escolhidos por Deus, ungidos pelo profeta, mas acabaram cometendo graves pecados, todos dois. Saul foi repreendido pelo profeta Samuel e Davi pelo profeta Natã. Davi obteve perdão do Senhor e Saul não. E a falta de perdão levou Saul a um fim trágico e vergonhoso. O porquê do perdão e a condenação do Senhor podem ser observadas. Por que Deus perdoou um e condenou outro? Pode ser, nós vamos observar isso. Ao ser repreendido pelo profeta enviado por Deus, olha o que aconteceu. Davi, ele responde assim para o profeta, coloque lá, querido, olha o que ele responde: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti, Senhor. Agora veja a resposta de Saul. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Mas o povo tomou do despojo as ovelhas e bois, já jogando a culpa nos outros, não assumindo. Agora veja o que Natã fala para Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, tu não morrerás. Agora veja o que Samuel diz para Saul: a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, desobediência, é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Você viu a diferença aí? Deu para perceber? Eu convido você a ficar de pé, querido, eu quero orar com você nesta noite. Mas antes, deixa eu falar uma coisa. Lembra que eu falei que a terra tinha engolido Abirão, Datã e Coré? A terra, ela abriu a boca e engoliu todos os homens que pertenciam, não só esses três, mas todos os homens que pertenciam a Coré, Datã e Abirão, e todos os seus bens. Portanto, eles e tudo quanto eles que lhe pertencia, desceram vivos ao abismo. A terra se abriu e eles foram engolidos vivos. Essa rebelião aconteceu por ocasião da caminhada do povo hebreu em direção a Canaã, por não concordarem com a liderança de Moisés e seu irmão Arão. Eu peço que você tenha, nesse momento,
Comece a ministrar o seu coração. Eu preciso ser obediente ao meu líder, ao meu pastor, ao meu pai, à minha mãe, ao meu marido, à minha esposa. Comece. Todo aquele que tem liderança sobre você, comece a partir de agora a pedir a Deus que refute, tire do seu coração a desobediência, a rebeldia para com essas autoridades. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém? Mas um espírito rebelde abre as portas da igreja. Um dos motivos pelo qual a igreja às vezes não prevalece é pela presença de rebeldia e desobediência. É muito difícil e doloroso reconhecer que somos desobedientes e rebeldes. É difícil, querido. É doloroso reconhecer isso. E assim Satanás tem endurecido o coração de muita gente para que não reconheça esse grave erro. Mas esta noite Satanás não terá êxito. Em nome de Jesus, amém? Nesta noite quem vencerá será o Espírito Santo de Deus que está convencendo você sobre esse traço negativo da personalidade. A Bíblia diz, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Quantas coisas o Senhor tem feito que você tem visto? Quantas coisas que o Senhor tem feito que você tem presenciado? Até na tua vida, tantas coisas Deus fez. Então não endureça o coração nesse momento. Se você está com o coração quebrantado, após receber essa ministração, e deseja ser transformado pela ação direta do Espírito Santo, então você vai sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar com você. Enquanto nós estivermos louvando, você tem toda a liberdade de sair do seu lugar e declarar ao Espírito Santo que está aqui te aguardando: eu não quero mais ser rebelde, desobediente. Esse espírito maligno será quebrado nesta noite, amém? Você não fique com vergonha. Saia do seu lugar. Eu quero orar com você, aleluia. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Aleluia. Deus seja louvado pela tua vida, minha filha, que está aqui à frente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu estou aqui para te perguntar o que meu coração precisa saber. As palavras são difíceis de sair. Oh, aleluia. Mas Deus seja louvado. Tentar. Deus seja louvado pela tua vida, Eu jovem não querida. posso mais viver assim. Há um grito preso dentro de mim, um desespero em minha alma que indaga. Aleluia. Jesus, Sai do teu você lugar, querido, meu ainda amado, pode minha amada. me usar. Esse é o momento de receber a tua Será que bênção. ainda pode me amar? Esse é o momento de quebrar todas as Será que maldições. ainda pode me usar? Todas essas correntes malignas serão quebradas nesta noite. Você pode habitar no coração Oh, do aleluia. que comigo. Será que ainda pode olhar através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram? Será que ainda pode falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim. Quem Eu mais? não passo de um Quem mais? pecador. Espírito Santo te aguarda aqui, amado, minha amada, meu amado. Misericórdia de mim. Meu jovem querido, venha aqui. Eu confio no teu grande Vem te reconciliar com Jesus nesta noite. Tem misericórdia de mim. Vamos nos libertar, Porque eu queridos. não passo de um pecador. Vamos sair para casa hoje totalmente libertos desse Misericórdia pecado. de mim. A desobediência não vai fazer mais parte da nossa vida. Nós queremos dizer para o Senhor nesta noite Eu não quero. que não aceitamos a rebeldia. Se eu faço,
Deus te abençoe, aleluia. Glória a Deus. Não aceitamos a rebeldia, Senhor. Mas não quero mais ser assim. Nós queremos bênçãos do Senhor sobre a nossa Clamo vida. do fundo do abismo da minha existência. Jesus, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Aleluia. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Sai do seu lugar, querido. Oh, glória a Deus. Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Oh, glória a Deus. O Espírito Santo te espera. Ele te aguarda. Vem aqui, vem. Vem te reconciliar com o Senhor, com o meu amado, minha amada. Será que ainda pode? Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia. Não tenha vergonha, querido. Tem misericórdia de mim. Não tenha vergonha. Não endureça o seu coração. O Espírito Santo quer te lavar nesta noite. Você sairá daqui cheio da unção do Espírito Santo. E esse espírito maligno de rebeldia e desobediência nunca mais terá lugar na tua vida. Porque você está declarando que não deseja mais isso na tua vida. Deus te abençoe, minha jovem querida. Mais uma jovem que está aqui se reconciliando. O Senhor te espera, querido. O Senhor te espera. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Mais alguém? Espírito Santo, fala ao meu coração que tem mais alguém para Jesus nesta noite. Amém, glória a Deus. Amém. Oh, aleluia. Mas estão chegando. Oh, Espírito de convencimento. Como tu é maravilhoso, Espírito de convencimento. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Paizinho querido, eu quero começar a orar, Pai, mas eu sinto que ainda tem pessoas para Ti, Pai. Está chegando mais uma jovem aqui. Está chegando mais uma jovem. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Mais um jovem. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Paizinho querido, eu te agradeço tanto por esta noite. Uma palavra até certo ponto difícil, Senhor, mas ela teve guarida em corações. Estamos vendo a colheita aqui à frente, maravilhosa nesta noite, Senhor. E essa colheita é sincera, Pai. Eles estão aqui com o coração sincero, pedindo para o Senhor que eles não querem mais ser desobedientes. Que esse espírito de rebeldia não mais fará parte da vida deles. Em nome de Jesus Cristo nós cremos que não foi por acaso que o Senhor ministrou ao coração dessas pessoas aqui. E em nome de Jesus, eu gostaria que vocês repetissem comigo: Senhor Jesus, nesse momento, eu recebo o Senhor como meu suficiente Salvador. Peço perdão por todas as vezes que eu fui rebelde, por todas as vezes que eu fui desobediente, seja para quem quer que seja, Senhor, e principalmente quando eu fui rebelde e desobediente para contigo, Jesus. Me perdoa. Escreve meu nome de novo no livro da vida, Senhor, e que naquele dia, quando o Senhor chamar, eu serei grandemente privilegiado pelo meu nome ser anunciado pelo Senhor. E sei, Jesus, que a partir de hoje eu não carregarei mais esse pecado da desobediência, esse pecado da rebeldia não fará mais parte da minha vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Senhor meu Deus,
Eu te louvo nesta noite. Eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui, Senhor. Obrigado pela palavra que trouxe ao meu coração. A prova de que ela foi relevante é que tem pessoas aqui se convertendo, se reconciliando. E nesta noite eu abençoo a vida de cada um deles. E no poder do nome de Jesus, e no poder da palavra do Senhor, que está lá em Romanos 8, eu digo: nenhuma condenação há sobre vocês que estão em Cristo Jesus. Recebam o perdão do pecado de vocês e a unção nova do Espírito Santo. E que a partir de agora, vida nova no que se refere à obediência. Vida nova, em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Diga amém. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Deus parabéns, Deus parabéns, Deus parabéns, Deus parabéns, Deus parabéns. Glória a Deus, aleluia. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam conosco. A gente se despede dizendo amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha, aleluia. Assim que luto minhas guerras, 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 assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas